Boa tarde a todos. Sou o Pedro Canela, sou, creio que o mais novato daqui dessa galera que está aqui presente. Eu entrei para a Abradep, salvo engano, no começo do ano passado, ou foi final de 2017 ou começo de 2018. Foi isso, né? E desde... Você entrou depois ainda? Eu entrei em janeiro. Ou foi no mesmo, talvez? Foi no mesmo, então. Foi no mesmo. E de lá para cá eu tenho todas as vezes que eu venho participar de um evento, esse aqui é o segundo que eu venho aqui, eu me sinto extremamente acolhido. Eu estou falando isso para corroborar um pouco do que vocês falaram ontem sobre, às vezes, os novatos ficarem um pouco deslocados. Pode ser, mas não é culpa de ninguém dos mais antigos. Às vezes tem uma barreira assim, mas cabe a quem está entrando também mostrar um interesse a mais, porque a acolhida de vocês é fenomenal, pela qual eu agradeço. Eu tenho uma tarefa difícil aqui nessa tarde de hoje, porque eu não era o coordenador, não era o relator, eu simplesmente participei do GT, só que o Pablo e o Michel, poucos dias antes do início da Abradep, do ciclo, comunicaram que não poderiam comparecer. Mas, como o relatório está muito bem feito, está muito bem pontuado, o que eu vou fazer para não fugir a nada do que foi debatido? Eu vou passar pontualmente tudo que a gente trabalhou lá no GT e já está disponibilizado, né? Todo mundo já tem. O relatório está constando a proposta, a observação e já está com a proposta de redação. E ao final do relatório a gente colocou a proposta consolidada para aquele projeto da 9.504 que a gente pretende apresentar, né? Enfim, vamos lá. O primeiro ponto que foi... Peraí, deixa eu ver na ordem aqui. O primeiro ponto foi sobre a extinção dos recibos eleitorais para doações pela internet. Por que eles propuseram isso? Na verdade, existe muita crítica, inclusive dos próprios contadores, que fizeram até a mim durante a campanha, eu lidei com muito contador, sobre a desnecessidade da emissão de alguns recibos eleitorais físicos, às vezes, para depois você escanear e juntar em PDF de recibos que já são emitidos pela internet. E eu não vou... eu não vou ler para vocês a proposta aqui, mas ao final a gente pode... Outro ponto, o segundo ponto abordado foi sobre a facultatividade dos recibos eleitorais para doações estimáveis. Essas doações estimáveis elas podem ser comprovadas com contratos e tudo mais, e não necessariamente precisaria de um recibo eleitoral para se comprovar isso. Eu não vou falar de todas as propostas, eu só destaquei algumas, tem algumas um pouco mais técnicas até, mas vamos lá, então se eu pular algum aí é proposital. Revogação da obrigação de apresentação de extrato pelos prestadores de contas quando enviados eletronicamente. Existe uma resolução que obriga os bancos a enviarem à Justiça Eleitoral esses extratos diretamente vinculados aos CNPJs. E parece que seria inútil que também fosse incluído na prestação de contas, já que o banco teria que fazer isso automaticamente. Então, seria para tudo que está sendo apresentado aqui para facilitar a prestação de conta, né? Um próximo ponto seria a realização de despesa antes da data de abertura de conta bancária de campanha. Isso aqui eu não sei se bate um pouco até com o que a gente tratou de manhã, mas eu acho que seria uma alternativa àquele encurtamento que foi feito do prazo de campanha. Como se encurtou o prazo de campanha, e só para fazer uma travessão aqui os colegas não estão presentes não estavam presentes para acompanhar o que a gente discutiu de manhã. Caso aquela proposta 2, que o grupo do Caetano falou sobre a antecipação do registro venha a ocorrer, me parece que isso aqui vai ter que, de alguma forma, ser efetivado. Se você vai antecipar o registro, você vai ter que, de alguma forma, liberar a antecipação de gasto de campanha. Não é verdade? Então, vamos seguir. Oi? Sim. A campanha iniciou antes, só não pode pedir explícito de voto. Isso, então. E só que corroborando com o que vocês falaram de manhã, se você vai antecipar o pedido de registro, você automaticamente vai começar a campanha, a pré-campanha, e vai gerar gasto.
limite, né? Porque contador vai ter. Exato. Não, eu sou candidato, registrado. Eu sou candidato. Sim. Não é pré-campanha, não existe pré-campanha. Não é propaganda, como diz, claro. Não é propaganda eleitoral. Mas o espaço da campanha, o vácuo da campanha. Não, mas entre a escolha do candidato e a abertura da boca, Sim. também tem que dar uma mudança na legislação Exato. da liberação do CNPJ. Sim. É complexo, né? Isso vai, quem for sistematizar isso aqui vai ter que levar em conta tudo isso, né? Deixa eu ver aqui. Um próximo tópico seria sobre a previsão de empréstimo bancário realizado pelo candidato na lei das eleições. Porque parece que teve os candidatos tiveram muita dificuldade em utilizar essa possibilidade de fazer empréstimo, porque os empréstimos têm que ser quitados até a data do pleito. Então não teve muita utilidade isso. Então uma sugestão que é feita aqui é para que esses empréstimos pessoais sejam previstos como recursos próprios do candidato na lei das eleições. E assim sendo, eles poderiam ser quitados depois, porque seria uma obrigação pessoal do candidato, né? Próximo tópico aqui, notas fiscais eletrônicas, previsão de disponibilização pela lei das eleições. Aqui, o GT disse que deveria ser obrigatório a disponibilização das notas fiscais eletrônicas prevista, embolei toda a frase, deveria estar explícito na lei das eleições a obrigatoriedade de emissão das notas fiscais eletrônicas, porque os contadores têm um sistema deles de capturar essas notas eletrônicas vinculadas ao CNPJ a partir do momento que elas são emitidas, e isso facilitaria também demais essa colheita de informações por parte das contabilidades de campanha. Só que isso deveria estar explícito na lei das eleições e assim não consta. Deixa eu ver aqui. Sim. Notas fiscais eletrônicas e dispensa de entrega do documento pelo prestador de contas. Enviadas as notas fiscais eletrônicas pela Receita Federal ou pela Secretaria da Fazenda, o prestador de contas não deve ser obrigado a entregar com a prestação de contas o PDF das notas fiscais eletrônicas. Como a alteração anterior foi feita, como nós propusemos aqui nesse ponto também, vem a corroborar com essa desnecessidade de as notas fiscais eletrônicas que já foram emitidas, já foram capturadas e eventualmente já estão na prestação de conta do candidato automaticamente, é desnecessário que novamente se faça uma juntada dessa nota fiscal em PDF na prestação de conta. Limites para doações financeiras. Isso aqui eu acho que é um ponto bastante polêmico, que a gente propôs aqui a alteração do artigo 23, parágrafo 4º, para essa previsão de depósitos em espécie devidamente identificados até o limite de 1.000 UFIR, depósitos em espécie. Porém, as doações por cheque e crowdfunding eleitoral realizadas por cartão de crédito ou débito, elas não tivessem esse limite que teve de R$ 1.064, porque elas são plenamente rastreáveis. Então, aqui o limite de R$ 1.000 e poucos não faria sentido, porque desde que a doação estivesse dentro daquele limite global de 10% do que pode ser doado, né? Então, é uma proposta que nós trouxemos aqui de alteração desse limite para essas doações, cheque e crowdfunding eleitoral, cheque e a vaquinha eleitoral, né? Sobre o crowdfunding, que até quando eu entrei para esse GT, o que eu queria falar era um pouco sobre esse crowdfunding pela experiência que eu tive nas eleições de 2018. O NICER também teve, né, na plataforma 1 a mais, né? Eu tive na plataforma Democratize, e a 1 a mais foi a segunda que mais arrecadou, né? E a plataforma que eu participei foi a quinta que mais arrecadou no Brasil, e foi uma experiência muito positiva. E assim nos deram feedback os candidatos e partidos políticos. Eles gostaram muito como isso facilitou a prestação de conta. Nós tivemos como candidato, como cliente lá o Marcelo Freixo, que inclusive em 2016 fez uma arrecadação por cartão de crédito, não bem por um crowdfunding. Depois ele me explicou como é que eles faziam. Eles faziam arrecadação via cartão de crédito pela internet, mas emitiam um recibo eleitoral na sequência para cada doação que era feita. Então, se eram 100 doações por dia, eles emitiam 100 recibos por dia exatamente na ordem que as doações eram recebidas. Então, assim, Que é a forma da lei
previa antes, agora falei para você fazer doação pela internet, né? Exato. Totalmente prático. Assim. Isso. E por essa questão que, quando a gente explicou para ele o que era de facilidade, explicamos ao pessoal em geral, o que eles teriam, eles falaram, caramba, isso resolve 90% do trabalho que a gente teve para prestação de conta em 2016, que eles arrecadaram 1 milhão e tal no Rio. Então imagina a quantidade de recibos eleitorais sequenciais que a gente tiveram que fazer. E eu vi agora vocês também incluíram a proposta de permitir o guarda folha por partido. Isso. É aí que eu ia chegar também. Uma proposta que a gente colocou aqui foi que o crowdfunding, passadas as eleições, ele pudesse continuar para os partidos políticos. Por quê? E é interessante isso aqui porque o próprio pessoal, passadas as eleições, em janeiro desse ano, eles entraram em contato comigo para pedir que a gente fizesse um ajuste contratual para que fizesse esse serviço para eles. Exatamente isso aqui. E a lei não veda. Mas a lei também não expressamente autoriza. No setor de perguntas e respostas do TSE, você que não podia. Sim, mas não tem uma vedação, né? E aqui a gente propôs a alteração lá no 22A, parágrafo 3º, dizendo que expressamente que os partidos podem realizar a arrecadação de fundos a qualquer tempo. Eu acho que isso aqui vai ter uma aceitação bem interessante, porque, pelo menos os partidos que a gente lidou durante as eleições de 2018 já nos procuraram para fazer esse serviço, porque eles conseguem, inclusive, implantar a cultura do crowdfunding, que ainda está pegando, né? Vamos dizer assim, mas você fazer campanhas de arrecadação durante 2 anos, 3 anos, 4 anos... Até não vincular um pleito, né? Se eu hoje quero doar alguma coisa Sim. só o PSL, eu dou lá, entendeu? E o partido que use, se faz em campanha, seja nas suas atividades. Exato, perfeito. E propusemos isso está previsto expressamente para evitar que esteja no rodapé do site do TSE, não, rodapé não, na perguntas e respostas, né? Eles mudam perguntas e respostas. Você teve uma mudança no meio da eleição. Isso. Aqui, outra alteração, tem uma redação muito ruim na lei das eleições, nessa parte de crowdfunding, sobre a exigência de uma conta intermediária de depósito à vista. Isso aqui deu a entender para algumas plataformas que não poderia, por exemplo, ser uma conta de um banco digital. Nós usamos a conta do banco digital e não teve problema nenhum. Mas aqui estamos colocando explicitamente que pode ser qualquer tipo de conta, né? Porque tem uma redação... Oi? A redação que a gente colocou aqui foi só para explicar, porque tinha gente entendendo que a conta tinha que ser na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Chegou até esse ponto. Aqui a gente colocou simplesmente que poderão... As contas intermediárias mencionadas na linha tal poderão ser mantidas pelas plataformas de arrecadação em instituições bancárias de depósito à vista ou juntamente com a adquirente ou subadquirente dos arranjos de pagamento utilizados pela empresa. Porque não faz a menor diferença aonde o dinheiro está. O que A gente fez para o Maestro Account com a adquirente Sim. e com a XP Investimento. Sim. 3 proprietários lá com... Sem problema nenhum. Isso, mas para evitar problema, assim colocamos explicitamente. Arrecadação por partido, já falei. Deixa eu ver mais o que aqui. Arrecadação, empresa de investimento, para pegar o dinheiro parado. Esse aqui. Isso mesmo, a gente fez a mesma coisa também. Porque tinha problemas tinha candidato que não atingia valor mínimo de arrecadação, às vezes não compensava para eles pagar uma taxa de adiantamento. Alguns problemas que a gente teve, mas foram poucos, seriam muito maiores se a conta bancária tivesse num banco comum, que se paga R$15 para fazer um TED, né? Outro ponto que eu achei bem interessante aqui, e muitos contadores me questionaram o porquê disso, é sobre a obrigação de entrega da mídia no TRS da prestação de conta. Se você tem um processo de prestação de conta que tramita no PJE, por que ao final, você vai fazer a prestação de conta final, você tem que levar a mídia num pendrive para chegar lá e alimentar o sistema e o processo... O que eles fazem no TRE é simplesmente vincular as mídias que foram entregues a links para o PJE. É simplesmente isso. Aqui a gente fez uma proposta de excluir essa obrigação de entrega da mídia eletrônica, porque não se faz mais necessário na medida que já tem o PJE implantado para todo o processo de prestação de conta. Por
Mas se fosse possível, mas olha só, a gente já tem a obrigatoriedade de ter um contador vinculado e a obrigatoriedade de ter um advogado vinculado que pode subir esses arquivos utilizando o token. E de uma forma muito mais organizada, porque a suportar a quantidade de arquivos de arquivos. A capacidade técnica do TRE. Eles alegaram isso? Não alegaram, foi essa a razão. Ah, sim. Ah, Foi alegado, essa olha o microfone aí. Perdão, internautas. Quer repetir para... É melhor. O motivo pelo qual foi mantida esta obrigatoriedade da entrega da mídia é porque havia grande receio de que, durante os prazos de finalização das prestações de contas, a rede, a internet e a rede dos tribunais não suportariam o tráfego de dados para conseguir dar conta, eles não conseguiriam garantir que suportariam isto no prazo legal. Essa foi a explicação técnica dada pelo setor de tecnologia do TSE e que, bem, eu conversei com a Denise e foi essa explicação que ela me deu, porque eles não teriam condições de garantir, pela capacidade técnica dos tribunais, enfim, dos links dedicados, etc., relacionado a isso. Então, É por esta razão. então, de repente, essa alteração pode ser que seja interessante consultá-los novamente para saber se já evoluiu isso. Porque seria mais vantajoso para os TREs. Ele não teria aquele último dia, 1.000 pessoas na fila para entregar um pendrive. E, Ou alternativo na falta, no caso de uma possibilidade do sistema, aí tudo bem, né? Já poderia ser recebida. sim, pode ser. É uma regra de transição, né? Vamos dizer assim. eu não sei como vocês, mas assim, quando eles jogam no PJE, o que a gente entrega fisicamente, vem tudo num PDF só assim meio cortado. Exato. E você já não sabe onde é que está aquela nota específica, você precisa encontrar. Então é pior até para o Muito relator pior. depois procurar a nota. Muito pior, é a mesma coisa. No Rio de Janeiro é assim que funcionou. Com o arquivo certinho, o nome, Sim. enfim, né? Então, e até, realmente, algo poderia ter sido dito, inclusive, no GT de registro. Cara, no registro da Getúlio foi a mesma coisa. A gente tinha o físico, o Divulga Candi, o PJE, e para complementar depois a descrição dos bens, tinha mais aquele sistema dos partidos, lá que agora eu esqueci o nome. Não, no Rio já não teve isso, né? No Rio Nossa, nós tivemos isso, pelo menos. Não, no Rio já foi tudo PJE. Nossa, não. Lá no Paraná a gente tinha que fazer o Divulga Candi, carregar a mídia, levar físico, e depois eles atuavam no PJE. Nossa. E quando veio a decisão do TSE, falou, nossa, tem que descrever os bens, aí a gente tinha que usar o sistema lá dos partidos, que eu esqueci o nome, que é um outro sistema, que daí você tinha que entregar a mídia de novo. Cara, Sim, sim. Se não tivesse que trazer a mídia, não ia ter aquele auê no TSE. No último a dia. emoção de você chegar às 6 e sair às 9. Mas enfim, Eu agora tenho uma resposta que o Magno falou para passar aos contadores que me perguntaram, porque eu não sabia explicar. Porque ele fala, assim, quando tinha uma diligência que eles pediam para eu juntar no PJE pelo candidato, eles falavam, mas se você pode juntar isso, por que você não pode juntar o resto todo? Eu não tinha uma resposta para dar a eles. É técnica, então, né? Enfim. O próximo passo aqui é previsão de pagamento de despesa de impulsionamento com cartão de crédito do candidato ou do administrador financeiro. Foi um problemaço nessas eleições, porque nem o Facebook sabia como fazer. Nem o Facebook, nem o Google, nem nada sabia como fazer. E O TRE catarinense rejeitou contas de pessoas que pagaram seus cartões de crédito. São Paulo também. eu não posso falar todos os estados, mas no Rio de Janeiro eu tenho certeza que nem 10% dos candidatos impulsionaram conseguiram usar. Alguns conseguiram no final da campanha, porque o Facebook disponibilizou boleto para fazer o pagamento antecipado. Foi isso, assim, então... a gente lá no Paraná teve um cajado específico também. Ele perdeu em 5, 6 dias de campanha, sem conseguir fazer. Ele falou, então faz o seguinte, pega aí os prints, tudo, os e-mails que estão mandando para o Facebook, eles não resolviam. A gente trocou uma representação contra o Facebook, com pedido liminar para mandar o Facebook aceitar o cartão. Aí veio o TRE e falou, não, isso aqui não é nossa competência e tal, indeferiu o liminar. Daí eu falei, então paga o cartão de crédito pessoal do candidato. Quando veio a prestação de contas, eles falaram, tá irregular esse cartão de crédito. Eu falei, tá aqui, mas eu entrei com uma representação e vocês negaram mandar o Facebook cumprir o que diz a resolução. Mas aprovou? Aprovou. A nossa ideia aqui é exatamente você possibilitar o pagamento pelo cartão de pessoa física e depois ou a campanha ressarce
ou de alguma outra forma isso ocorre para passando pela conta de campanha. Aí está plenamente justificado. E certamente seria muito mais fácil do que você adaptar um Facebook a uma eleição. Na verdade, porque foi muito problema disso aqui. E eu acho que para a eleição municipal vai ser mais. Por causa disso, teve muita gente que teve que criar uma página nova e perdia os seguidores anterior por causa da questão do... Porque o Facebook disse que você tinha que criar uma página comercial. Página comercial para adaptar a candidato. E mesmo assim não tinha a habilitação de pagamento de cartão, só boleto e não era... Perdão, falei o contrário. A previsão de pagamento é por cartão. Você tem que pedir a habilitação do boleto, porque não tem disponível inicial. Não, porque eu não sabia que tinha que fazer. Aliás, eu não sabia disso também. São pessoas que mexem com tecnologia que me explicaram. Não, tem que mandar um e-mail para pedir para habilitar o pagamento por cartão. Você coloca dentro disso Sim. o problema que veio depois com as emissões de nota fiscal do Facebook? Sim. O problema da emissão das notas fiscais do Facebook foi um caos. Muita gente em São Paulo teve contas reprovadas porque o Facebook não entregou as notas em tempo. E a questão do saldo de impulsionamento comprado, porque o sujeito comprou lá, comprava R$1.000, R$5.000, chegou o dia da eleição, não usou R$3.000 de saldo que sobrou, e aí o Facebook quer devolver isso para uma conta meses depois, quando a conta eleitoral já está fechada. Também teve gente com conta desaprovada por ter ficado com esse saldo e não ter conseguido declarar isso na prestação de conta. Perfeito. Emite a guia. Mas reprovou a conta por conta. Não aprovou com ressalva, não? São Paulo desaprovou todas as contas. Caramba. O São Paulo é foda. Lá no Paraná, eles foram... Tive um cliente com 54 centavos. Reprovado. Aprovaram com ressalva. Pois é. Meu Deus. Enfim. Essa questão do impulsionamento, então, também tem esses problemas paralelos que poderiam ser resolvidos com uma doação dessa que fosse feita por compensação de pagamentos feitos pela pessoa física. De repente seria interessante. Aceitar a doação estimada de dinheiro nessa hipótese. Sim. Algo dessa natureza, talvez. Passando para um próximo ponto aqui, propusemos, que tivesse explícito que a contratação de pessoal tem natureza puramente civil, para evitar problemas com encargos previdenciários e fiscais, que sempre geram muita dúvida também. Varia de um TRE para o outro isso, tem TRE que acha que tem que pagar, tem TRE que acha que não tem. Aqui a gente propôs que fique explícito que a relação é puramente civil de prestação de serviço temporário, então não geraria encargo previdenciário e trabalhista. E tem alguns pontos que a gente não conseguiu chegar a uma redação, então só trouxemos aqui para discutirmos aqui mesmo, por exemplo, os gastos com advogado. Até a gente estava almoçando, na quinta-feira, e o Neisser falou isso aí em São Paulo, que teve esse problema de ser chamado para apresentar contrato, não foi isso? Enfim, aqui a gente não conseguiu propor uma alteração legislativa para isso, mas é algo que tem que ser bem pensado, porque essa obrigatoriedade de constituição para prestação de contas gerou muita confusão, porque você passa a ter 3 relações com o advogado. A relação obrigatória com a prestação de conta, tem que ter um advogado, a relação consultiva e a relação contenciosa. Só para explicar para as pessoas, em São Paulo, diante da apresentação de gastos com consultoria jurídica, que aí sim gasto eleitoral, em algumas hipóteses o TRE de São Paulo exigiu a apresentação do contrato do contencioso eleitoral para saber quem havia pago o contencioso, qual era o valor que havia sido acordado, para ver se era proporcional, sob a suspeita de que o consultivo eleitoral, pago com dinheiro de campanha, tivesse ocultado a contratação do contencioso. E isso deu uma briga, e está dando uma briga até agora no tribunal. E é exatamente por isso que a gente não conseguiu encontrar a fórmula para deixar isso mais claro, mas é algo que tem que ser feito. Isso tem que estar mais escrito, tem que estar mais explícito, porque essas 3 relações com o advogado, elas não estão claras nem para o advogado.
Nem para os advogados. Alguns Talvez advogados o caminho, Pedro. começam a advogar numa primeira eleição, eles não entendem isso. Por que tem que ser isso? Por que é obrigatório, em primeiro lugar. Depois, por que a parte tem que estar num contrato particular e outra parte tem que ser paga com verba de campanha? Por que tem que estar em prestação de conta? O que não tem que estar em... Pedro, o caminho talvez seja incluir, dentre os gastos eleitorais com advogado, a prestação de contas. Porque o problema é que, na verdade, foi excluído o contencioso, sem qualificar esse contencioso. Isso. Então, no fundo, talvez seja incluir expressamente como gasto eleitoral, como despesa eleitoral, o consultivo e a prestação de contas. Porque esse é um gasto absolutamente obrigatório. Eu digo o seguinte, o problema é o seguinte, é que como a prestação de contas é um processo contencioso, e como é feita uma ressalva para o contencioso, acaba excluindo... Tá ligado? Tá, desculpa. Talvez a solução seria incluir expressamente o consultivo e o processo de prestação de contas. Porque acontece o seguinte, o processo, já que é judicializado, é contencioso. E esse é um contencioso absolutamente obrigatório. Porque todo profissional, todo prestador de contas tem que ter um advogado constituído. Então, nessa situação, isso tem que ser um gasto eleitoral. Porque se é uma obrigação de partida de todo candidato que tem que, para se candidatar, prestar contas e, portanto, tem que ter um advogado, esse tem que ser um gasto eleitoral. Vamos lá. Ainda seguindo aqui, né? Alguém quer falar mais sobre isso? Eu queria fazer uma ressalva. Microfone. Agora, assim, sempre que eu tenho oportunidade de me pronunciar com relação a... Tá desligado. Cadê o outro? Agora foi. Alô, som. Então, com relação a essa temática de gastos com advogado, sempre que eu tenho oportunidade de me pronunciar, eu chamo a atenção para a resolução do CNJ, a resolução 62 de 2009, que autoriza o cadastramento de advogados dativos nos tribunais. E essa prática ela tem sido ainda recorrente em alguns TREs. Foi o exemplo nas eleições passadas do TRE de Tocantins. Então, eu acho que a gente precisa ter um amadurecimento com relação a essa resolução que ainda está em vigor. Eu não desconheço. Advogados dativos vêm sendo cadastrados em alguns TREs. E a gente tem também a vedação expressa aí no Código de Ética. Qual é a resolução? É a 62 de 2019. Perdão, 2009. Eu nem conhecia, vou ver. Aqui, eu te passo. Tá. E aí fazer o cotejo disso com o nosso Código de Ética, né? Que é o artigo 30, parágrafo 3º, que veda expressamente a atividade gratuita dos advogados. Eu acho que a gente tem que fazer um contexto, é um emaranhado aí de legislação. Aqui vem o próximo tópico, que é doações estimáveis de serviços de advocacia e contabilidade. Eu acho que realmente a gente tem que fazer um apanhado de toda essa legislação esparsa para que a gente consiga consolidar e chegar aí a um amadurecimento com relação ao encaminhamento de proposta com relação à questão da legislação que ainda permite que advogado ativo, né, possa atuar, considerando que é realmente um gasto eleitoral. Até mesmo para evitar certas ciladas, né, para os advogados, principalmente os principiantes, né, que acabam sendo recrutados pelos tribunais para poder fazer um tipo de assessoria que certamente vai lhe causar um grande problema. Então, eu acho que interessante. Eu acho Vou que a gente levar precisa isso lá no amadurecer, eu te passo material, tá. Tenho feito pesquisa com relação a isso, mas é só para eu não deixar de falar sobre isso. Beleza, Toda vez perfeito. que eu tenho oportunidade, eu me pronuncio. Perfeito. Deixa eu fazer uma colocação. Vamos lá. Eu não consigo entender como aquele contencioso mais básico da propaganda eleitoral, dos direitos de resposta, não possa ser pago com um recurso da campanha eleitoral. Eu não consigo entender isso. Eu entendo isso naquelas ações um pouco mais sérias, nas ações que podem gerar uma cassação de mandato, ok.
Agora, nessas ações que são típicas da campanha, eu não consigo entender. Mas como é que vai separar isso? Não, o 73, o 30A, aquelas ações que podem gerar cassação é uma coisa. Outra coisa é aquela ação de propaganda eleitoral, do dia a dia, aquilo lá é típico da campanha. Como é que eu não vou pagar? Como é que eu não vou poder usar o recurso de campanha para um dia de resposta? Eu ia comentar isso também. E é por isso que a gente cai negativo aqui. Não, a gente sabe como foi isso no TSE. Isso surgiu porque houve uma pressão em cima do TSE quando veio o limite. Foi fixado linearmente 10 mil para vereador, 100 mil para prefeito. Falaram, não tem como custear, e aí se determinou. Então não é gasto eleitoral, mas se não é gasto eleitoral, que foi a única forma que se conseguiu por resolução fazer, portanto eu não posso pagar. Né? Não é, eu pago se for uma campanha com mais recursos, senão eu pago de outra forma. Também não dava. Então, por lógica, foi a solução que deram. Mas, do ponto de vista jurídico, concordo com você, Caetano. Não faz sentido. Senhoras e senhores, um próximo tópico aqui, que também não conseguimos avançar com uma proposta, mas tem que ser feito, é sobre a ausência de regulamentação quanto à utilização do Fundo Especial de Financiamento Coletivo. Não existe nenhum limite de acordo com o tipo de despesa, como que isso vai ser usado, é totalmente livre. Totalmente livre. O FEFEC foi novidade, né, na eleição passada, então entendemos que para agora, para essa próxima alteração legislativa, deva constar alguns limites, tanto com combustível, tanto com pessoal, tanto com gráfica. Fica só a proposta, a gente não tem, a proposta não, fica a ideia, nós não temos uma proposta concreta, não trouxemos uma proposta concreta de como fazer isso. É? Então, assim, porque isso vai limitar, isso vai... Veja, eu acho que isso vai depender também da modalidade de campanha que cada candidato vai escolher. Eu posso escolher, por exemplo, fazer uma campanha de avião, pegar, vamos dizer, o meu 1.500.000, né, que foi o valor que foi destinado para os deputados federais no estado do Piauí, por exemplo. Eu posso querer gastar meu 1,5 milhão com passagens de avião, com traslados de avião. Eu quero fazer o estado todo de avião. E eu quero gastar só com isso. Então, eu não quero fazer material gráfico. Eu não quero avião, eu quero só carro. Entendeu? Eu quero só reuniões em bairros, que foi como eu preferi fazer a minha campanha. Então, eu quero contratar, pegar esse valor, eu quero contratar coordenadores de campanha. Como é que eu fiz a minha? A minha, eu tinha os organizadores das reuniões, eu tinha pessoas que passavam antes para organizar, para arrumar, para colocar cartaz, colocar aqueles varais, né? Aí tinha pessoas que vinham, faziam as reuniões, que organizavam, que passavam de tarde fazendo pente fino, convidando de casa em casa. Depois o revisor que voltava. Então, eu preferi focar nesse tipo mini-comício, né? 10 mini-comício por noite, eu participava de 4, as equipes participavam de outro tanto. Não usei nada de avião. Eu tive uma amiga que preferiu usar o dela todo com traslado de avião. Eu tive amiga que preferiu fazer todo o material gráfico e pagar pessoas para estar distribuindo em esquinas, outros para ficar agitando bandeiras. Na medida em que eu estabeleço gastos ou tetos, você vai gastar tanto com bandeiraço, você vai gastar tanto com caminhada, você vai gastar tanto com carreata, você vai gastar tanto com gráfica, você vai gastar tanto com combustível, tanto com aluguel de veículos. Eu acho que você vai terminar tirando a espontaneidade e a estratégia do candidato. E a criatividade também. Eu acho que não deve haver limitação por, vamos dizer, rubrica. Eu acho que tem que deixar isso para a estratégia de cada partido, de cada candidato, a realidade de cada município. Perfeito. Como eu disse, a gente não trouxe propostas sobre isso, trouxemos ao debate mesmo. Posso claro. fazer só um acréscimo claro. ao que a Margarete colocou? O assunto da propaganda, né? Porque acho que não está, não está. A gente limitou. Tá.
Tá sim. A gente limitou ao longo das últimas reformas as formas de propaganda sob o argumento do enxugamento, né, da diminuição dos custos das campanhas. E aí foi tirando showmício, foi tirando cavalete, de comunicação entre o candidato e o eleitor. Eu já acho que o financiamento, com essas últimas alterações que nós tivemos na regra de financiamento, em especial a existência de um teto que iguala todos os candidatos, que não existia antes, um teto para cada cargo, coloca afasta essa discussão que se tinha de redução de campanha. Então, por que não, se eu quiser investir todo o meu recurso num showmício, porque eu acho que na minha cidade as pessoas vão ser mais atendidas com o showmício do que com as redes sociais, porque a internet não funciona, quase ninguém tem acesso às redes sociais. Mas se eu fizer gastar todo o meu recurso, caso eu sou um vereador, eu gasto R$10.000, contrato uma banda para tocar em um determinado local aberto. E eu acho que eu vou ter muito mais resultado na minha campanha com o discurso que eu fizer nesse evento do que qualquer outro meio de campanha. Ao meu ver, nós temos aqui pensar em ampliar as formas de utilização desses recursos e não criar mais restrições a percentuais. Perfeito. E nesse ponto do percentual, eu vou colocar, que é um contrassenso da própria legislação, que é esse assunto do avião, da aeronave, das embarcações, por exemplo. Porque esse limite para combustível, para veículo automotor, ele só se aplica a alguns estados da federação. Tem estados do norte, as pessoas que são do norte sabem aqui, que você anda de barco e de avião. Carro você quase não usa. Então, o transporte ele não acontece por carro, esse limite não se aplica. Isso, inclusive, foi objeto de uma consulta que foi feita para a gente poder esclarecer nessa eleição se esse limite de 20% estava também relacionado ao transporte por essas outras formas de embarcações e aeronaves. Porque havia essa preocupação para estados do Amazonas, por exemplo, em que tudo acontece de barco ou de avião. Então, para mim, o contrassenso está aí. Para que essa limitação de transporte? Né? Qual é a finalidade dessa regra? E também qual seria, então, a motivação da gente engessar ainda mais a campanha do candidato, criando limites específicos para cada tipo de propaganda ou cada forma de comunicação que ele for utilizar. Isso, para mim, é preocupante. Eu acho que a finalidade foi justamente você evitar você fazer uma campanha mascarada, que, na verdade, uma compra de votos é uma campanha mediante transporte, igual você está falando, que é justamente o que a gente viu também no caso da contratação de cabo eleitoral. Que, na verdade, você contratava 10% do eleitorado da cidade como cabo eleitoral, mas, na verdade, você estava comprando voto que ninguém estava trabalhando para a tua campanha. Tem uma forma de Não, mas aí tem uma forma de fiscalizar isso. Sim, claro. Né? Eu não preciso proibir que a pessoa faça propaganda por pessoal, né, para restringir a compra de voto. Se está acontecendo compra de voto, as pessoas estão recebendo para não trabalhar, eu vou ter que fiscalizar isso. E não eu vou ter que impor uma restrição que se estende a todo mundo que quer, de fato, colocar cabo eleitoral em todas as ruas da cidade. Ou que quer fazer toda a sua campanha, por exemplo, com veículos rodando o estado inteiro, com cabos eleitorais dentro e fazendo suas reuniões no estado. Nós temos um ponto. Cada realidade, cada estado tem a sua própria realidade. As nossas regras, elas estão impondo uma limitação, uma regulação, como se a realidade do Amazonas fosse igual à realidade do Rio Grande do Sul. E nós sabemos que isso não é. Para mim, volto a dizer, quanto mais liberdade nós tivermos, melhor. Isso facilita a criatividade, facilita a estratégia, o uso de todos os meios de propaganda que estiverem à disposição. E aí compete à Justiça Eleitoral a fiscalização dos ilícitos praticados em relação a isso. Mas nós estamos justamente criticando o inverso. Essa criminalização que presume a ilicitude na realização de qualquer tipo de propaganda. É isso que tem movido as últimas alterações legislativas.
Não só de região, mas do próprio candidato. Eu posso ter, ano que vem, um vereador, que o eleitorado dele está na periferia, ele tem obrigatoriamente que contratar gente e botar o carro na rua para levar a mensagem dele, e tem aquele que o Facebook basta para ele, porque o eleitorado dele às vezes está na classe média alta, enfim. Então, realmente. E tá mudando o jeito de fazer campanha também, né? As eleições presidenciais, e não só a presidencial, mas a presidencial foi certamente a que mais utilizou isso de forma grandiosa, vamos dizer assim. Acho que isso vai se refletir para a eleição que vem, e a tendência é que se gaste menos com campanha, mas enfim. Mas especificamente sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sim, que é essa nova realidade com a qual nós temos que trabalhar, me preocupa estarmos limitando em excesso a sua utilização. O legislador sinalizou por uma opção de financiamento público de campanha. A forma como está a nossa legislação hoje coloca que nossa campanha vai ser financiada com recurso público. Principalmente porque ele sinalizou que, e foi o que nós vimos na última eleição, nós sabemos que as doações significam, em 90% das campanhas, um número insignificante. Mas aí porque foi o autofinanciamento. Né? O dele, o autofinanciamento. Mas eu digo, o financiamento por pessoas físicas representa uma quantia irrelevante quando se compara ao financiamento público das campanhas. Então, o que a gente vê é uma sinalização de um financiamento, de uma utilização de recursos públicos em maior volume nas campanhas. E se é essa a sinalização com a qual nós temos que trabalhar, nós temos que ver se é criando todos esses limites à aplicação desse fundo que nós vamos conseguir ter uma boa aplicação do fundo. Ou se nós vamos simplesmente engessar as campanhas eleitorais em definitiva. Essa é uma reflexão que eu acho que esse GT precisa fazer. Perfeito. Inevitavelmente. Trouxemos para isso, a gente não apresentou nada. Veio exatamente dessa forma, veio em aberto, porque lançamos para ver, e não é realmente, a maioria, pelo que eu entendi, não é favorável a nenhum tipo de restrição aqui, nesse ponto. Perfeito. Para falar... Você vai começar a restringir todo tipo de gasto. Não, só pode gastar tanto impresso. O cara já chega com uma planilha pronta, praticamente, né? Para falar de um último tópico que a gente conversou lá no GT, que também não trouxemos uma solução aqui de redação, sobre o chargeback nas doações de crowdfunding, né? Chargeback é aquilo que a pessoa não reconhece um desconto feito no cartão de crédito e abre uma disputa. Ela diz que não doou aquilo. Quando isso acontece, a adquirente do cartão de crédito bloqueia o valor da intermediadora, no caso aqui da empresa que recebeu essa doação. Eu perguntei ao Nice, ele falou que na empresa lá não teve. Na empresa onde eu atuei, tiveram 5 ou 10, mas foram baixos e os custos ficaram absorvidos pela empresa, assim, porque não tem previsão de passar isso para o candidato, não tem como passar, e ok, até aqui fica no risco do negócio. Mas o grande problema do chargeback é com fraudes. Alguém rouba um cartão de alguém, faz diversas doações, chega a 100 mil reais e a culpa vai ser da empresa que intermediou. Não existe uma previsão legal para isso. Quando a adquirente do cartão de crédito fechou com a gente lá, no caso foi a Cielo, ela fez a gente assinar um termo que era responsável pelos chargebacks, sendo que, na verdade, isso está num grande limbo, e não é bem matéria eleitoral, é matéria civil, né? É referente ao risco do negócio. Não, isso não foi repassado para o candidato. O que eu conversei com os colegas lá durante o debate no GT é que tem empresas, tem estudos sobre isso, eu acho que o Alan Titonelli não está aí, mas ele também acompanha bastante isso, tem inúmeras empresas de comércio eletrônico que quebram por causa disso. E isso pode vir a acontecer e, eventualmente, pode ter algum reflexo para esse dinheiro de campanha, que o cara recebeu, já até gastou, e o cara falou que não reconheceu aqueles 100 mil reais ou 10 mil reais que foram doados. Isso é um problema futuro que a gente está adiantando. A questão dos chargebacks, o Banco Central chama de chargeback.
tirar esse limite dos R$1.000, você permitir que eu faça lá 50 mil numa vez só. Exato. A gente trouxe isso aqui exatamente porque a gente propôs você tirar o limite, né? Enfim, essas foram as ponderações que nós fizemos lá no GT. Eu queria abrir aqui a palavra, não sei quem vai falar primeiro. Vlad. Eu só contribuí, na verdade, eu pedi para me inscrever, porque não dava para atuar em todos os GTs, né? E eu achei que eu contribuí mais no outro GT. Mas duas sugestões que eu acho que são simples e que a gente enfrentou também na campanha, eu acho que poderiam ser facilmente evitadas. Uma é com relação ao CNPJ, que o CNPJ ele é aberto muito facilmente e ele não é tão simplesmente como eu acho que deveria ser, e aí eu coloco para os colegas ver se concordam ou não, deveria ser cancelado no dia seguinte da eleição. Apertar um botão lá, um enter, só cancelar o CNPJ. Com isso, poderia-se evitar várias outras coisas. Por exemplo, a conta do banco se encerraria automaticamente, né, nesse caso. Você não conseguiria emitir notas fiscais, também que não são permitidas após o dia da eleição. Então, uma série de providências que se resultaria de um simples procedimento junto à Receita Federal. Não basta dizer que você não pode fazer a coisa. Se você tem um mecanismo tecnológico de fácil utilização que é possível se dispor, talvez isso também deveria ser proposto, se o ciclo assim entendeu, a gente encaminhar depois, para que o CNPJ seja imediatamente cancelado no dia seguinte da eleição, né? É uma proposta. E a segunda, com relação, deriva, caso não possa ser, seria com relação às notas fiscais sacadas sem autorização. Nós usamos o token hoje para tanta coisa, né? O reconhecimento facial, digital. A gente usa a nossa caneta, que é o token para fazer PJE, para tudo. Agora não, se o cara, eu vou na internet, aqui no Candex, onde eu quiser, eu vejo o CNPJ do candidato. Se eu quiser, da minha empresa lá no Amapá, eu lanço uma nota para o candidato lá do Rio Grande do Sul. E ele não tem como contestar isso. Quer dizer, ele vai ter que contestar, vai dar um trabalho danado. Então, as notas fiscais de campanha, elas deveriam ser, só poderiam ser emitidas para aquele CNPJ mediante lá o administrador do fundo, o tesoureiro, alguém que esteja inscrito na campanha, o candidato, que seria o responsável pelo token, por botar digital, por aproximar o telefone e botar o relógio do lado. Senão não emite a nota fiscal. Tem algum mecanismo de autorização para emissão de nota fiscal em nome do candidato. São essas duas. Era só isso. Obrigado. Então, como é que a gente toma por verdade absoluta? Então, desculpa interromper, porque eu pulei. A gente trouxe uma proposta disso. Desculpa. Ah, tá. Eu vou, antes de... Como eu vou até ler o dispositivo para vocês entenderem o que foi proposto. Porque como eu não destaquei aqui, eu pulei. A emissão de notas fiscais sem autorização expressa ou aceite do candidato, partido ou administrador financeiro poderá implicar no pagamento de multa de até 20% do valor total da nota em procedimento a ser instaurado pelo órgão fiscal competente. Colocamos isso na Lei 9.504. Mas nós temos aí na sugestão de vocês uma previsão sobre esse procedimento? Isso sobre a emissão sobre de um nota atesto, sobre emissão não autorizada. Isso. Eu estou falando que é o contrário. Só vai emitir se autorizado. Ah, sim. Você está falando sobre a sanção. Isso. Né? Você já está impondo uma sanção. O que a gente está colocando, eu não sei se a gente vai burocratizar, e é preciso refletir sobre isso também, é um mecanismo em que a gente tenha de aceite, de concordância em relação... Estou concordando. Esse serviço foi prestado para esta campanha, eu concordo. A gente tem, não só de má fé, Vlad, eu emitir na minha empresa para um candidato X, como eu tenho também vários casos, vários exemplos que aconteceram de um partido, e aí foi má fé também, mas a gente só descobre depois. Um partido manda preparar material de propaganda para determinados candidatos numa gráfica e, ao invés de proceder o pagamento a essa gráfica, ele comunica o CNPJ dos candidatos
para que as notas sejam emitidas em nome do CNPJ de cada um dos candidatos. E não comunica isso para o candidato. E aí chega para o candidato, entrega o material e diz assim, ó, está aqui, nós estamos te doando esse material. Quando o candidato vai prestar conta dele, ele coloca aquilo como sendo doação do partido. E o partido não fez nenhuma informação desse pagamento, por óbvio, na sua prestação de contas. O que aparece no sistema do SPC é o quê? É uma nota fiscal emitida em favor daquele candidato por uma movimentação que ele colocou como doação. Nós vimos isso acontecer. E como é que fica a situação? O candidato faz o quê quando o dirigente partidário depois se nega a confessar a bobagem que ele fez lá? Mas ele não foi eleito. Às vezes até o eleitor doador, por exemplo, eu chego lá, em vez de eu colocar no material, na nota, enfim, que eu que paguei, eu apoio meu deputado, ele vai lá e coloca o quê? CNPJ da campanha. Aí, porra, o cara lá de Clevelândia imprimiu 1000 panfletos para mim, eu nem sabia que tinha isso daqui, entendeu? E saiu na nota fiscal eletrônica. Outro caso também a gente teve lá, eu tinha uma gráfica que fazia material para mim, e ela me mandava a nota do que eu pagava, só que ela também me emitia uma nota de remessa para a transportadora mandar material. Aí o cara só mandava uma nota, vinha lá no final da prestação de contas, o que são essas notas aqui dessa gráfica? Aí parecia que era um puta caixa 2. O cara pagou uma parte e declarou e o resto não. Então, realmente, essa questão da nota fiscal eletrônica tem que ter um controle pela campanha, realmente, de alguma forma de... Vinculado ao CNPJ dentro do sistema do candidato. Aí tem que ver também o TSS, se eles têm como disponibilizar um canal desse, tipo, que vincule notas fiscais diretamente ao CNPJ. Pela Receita, aí Opa. Não. Pode ir. Não, é isso só. É importante realmente ter esse controle, porque às vezes isso parte do próprio eleitor que quer fazer uma doação para candidato, quanto pelos próprios fornecedores da campanha que emitem às vezes notas de remessa, ou, enfim, que não são comunicadas à campanha. Isso soa como um caixa 2, mas não é. Perfeito. Ué. Mas agora eu tô. Enfim, eu vou levar essas considerações sobre o CNPJ, porque aqui o que a gente trouxe de previsão foi realmente a previsão de uma multa, uma sanção para quem emite essas notas, mas não tem essa questão do aceite, está aqui. Vou levar ao GT para ver se a gente consolida isso numa proposta futura. Tá. Alô? Com relação a essa questão das notas de remessa, eu acho que isso, eu acho que eu já tinha até conversado uma vez com a Denise, eu acho que o tribunal, antes de notificar, inclusive, deveria, porque ele tem acesso, é uma nota de remessa, e é obrigatório, você tem que fazer um transporte interestadual ou intermunicipal, é obrigado a emissão, é uma nota sem valor. Eu não poderia ele notificar, depois aparece no relatório preliminar que você deixou de declarar 1 milhão do tamanho da candidatura. Eu acho que isso é um crivo que deveria ser da Justiça Eleitoral, de não notificar. Eu não sei, porque a empresa ela vai te notificar aquela nota que você vai pagar, comercial, não a nota de remessa. Sim. Parece que... Mas eu acho que esse exemplo veio da doação. E caiu o casaco. Eu acho que o exemplo da doação, ele trata da situação um pouco diferente. Alguém querendo fazer, né? Faz, paga, só que coloca o CNPJ. Então, se não tiver essa comunicação, de fato, vai ter um buraco na prestação de contas. Em Minas também aconteceu bastante. Passar aqui a palavra agora para considerações, se acho que não foram feitas ainda. Se já foram, eu peço desculpas, assim, até porque o Guilherme está fazendo agora a contribuição dele para o GT da propaganda, daí eu estava falando com ele aqui rapidinho. Mas, assim, alguns apontamentos, quero primeiro dar parabéns, poxa, tô até com vergonha do próximo GT, que é o nosso, porque, poxa, o trabalho de vocês foi, caramba, foi excelente, assim, né, proposta, redação final, enfim, foi muito bom. Enfim, alguns apontamentos que eu queria fazer não sei se chegaram a ver, eu peço desculpas já, a questão dos gastos da pré-campanha. Vocês pensaram dar alguma diretriz a isso? Ou, enfim, porque eu acho que às vezes é bom ter um pouco de liberdade realmente, mas o problema é o risco e o problema é a gente realmente estar num vácuo aí
que gera muita dúvida e, inclusive, nos dá receio das orientações que a gente vai dar para os pré-candidatos nessa questão de enfim, gasto pequeno, pessoal, guardar a comprovação, porque caso seja questionado depois, você pode comprovar que não foi maciço. Só que é difícil você fazer uma orientação quanto ao gasto de pré-campanha se você realmente não sabe o que vai ser julgado lá na frente. Enfim. Tá na nossa proposta. Lá, eu não cheguei a ler o dispositivo, mas a gente colocou lá realização de despesas antes da data de abertura da conta bancária de campanha. No dispositivo, que eu posso ler para facilitar, a gente colocou cumprido o disposto no parágrafo 1º desse artigo, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos estimáveis e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral, além do cumprimento no disposto no parágrafo 1º desse artigo, a arrecadação de recursos financeiros e o pagamento de despesas de campanha submete-se ao disposto no parágrafo 1º do artigo 22. Enfim, isso aqui é exatamente uma tentativa de de prever os gastos de pré-campanha e você poder realizar gastos antes dessa data e declarar depois. Não sei de que forma. Isso entraria no limite do gasto da campanha oficial? Sim. Entraria no limite. Emitiriam-se notas e tal, mas já vinculadas a essa como vou dizer, ao CNPJ que não existe. Eu não sei como ainda, né? Mas, enfim. A questão também das contas bancárias específicas é sempre um problema e cada vez aumenta o número de contas que a gente tem que abrir. 3, né? Então, assim, até eu abri aqui o nosso guia esse ano, a gente fez um fluxograma de onde pode sair, de onde pode entrar o dinheiro. Então, só de campanha são 7 contas, porque do partido é FEC, fundo partidário, outros recursos, doações para campanha. Aí, candidato é FEC, fundo partidário, campanha. Se você contar aí na vida partidária, você tem mais as contas das mulheres ainda. Então, assim, eu não sei se a gente poderia pensar com talvez dar uma simplificada nessa dinâmica financeira entre as contas, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem que abrir uma conta específica da FEC para a campanha para receber lá o dinheiro, outra fundo partidário, e saber que uma conta só comunica com a outra. Porque eu também tive vários casos que, vinha o FEC e mandava do fundo partidário. Ou o cara ia lá abrir a conta no banco e o cara do banco abria fundo partidário. Eu não sabia que era FEC. Então, assim, isso realmente deu muito problema, sabe? Talvez a gente pudesse pensar em modos de simplificar isso, enfim, reduzir essas contas aí, porque é uma grande salada e depois tem conta que fica aberta, tem conta que fica fechada, que você tem que fechar, outras que ficam perenes, enfim. Também ficou bem em dúvida nas resoluções esse ano também essa questão. Um outro ponto, isso a gente já discutiu, a questão da procedimentalização dos sistemas. A questão dos materiais série compartilhadas. Até 2016 eu me lembro que eles deixaram bem tranquilo que assim, só declara, só contabiliza quem paga. E daí, nesse ano já tinha que ter o repartimento. Como doação. Quem recebeu como doação tinha que colocar que recebeu doação. Mas assim, se o partido fazia um pagamento para a chapa inteira, tinha que ser uma doação proporcional à fatia daquele candidato. Então talvez a gente tenha realmente que também... Eu acho que o jeito que estava antes era muito melhor. Quem paga, declara, entendeu? E depois faz o cruzamento e vê se aquilo é compatível com quem recebeu efetivamente. Porque às vezes também é muito complicado você operacionalizar uma chapa lá com 50, 60 candidatos, você tem que avisar todo mundo que fez um gasto lá para todo mundo e tem que dividir. E até, inclusive, tem muitas situações assim em relação a nós e contadores, porque o partido costuma pagar realmente advogado para chapa para os candidatos pequenos, né? A gente tem os nossos clientes, mas a gente pega o partido paga os gastos de advogado para cuidar do registro, prestação de contas, né, para a chapa ali para 90% dos candidatos que são candidatos que não têm recursos próprios. Um serviço coletivo, assim, entendeu? Um gasto lícito, regular, mas que também, enfim, gera questionamentos, porque daí chega lá o candidato pequeno, você não declarou advogado aqui, ele tem que ir lá, o partido pagou, enfim. Enfim, essa questão do pagamento de um por outro, compartilhado, sedes, materiais e esses serviços advocatícios e contadores também, não sei se cabe pensar alguma uma proposta ou se está bom como está, não sei. E uma coisa que me incomodou na prestação de contas, eu lembrei agora também que foi falado dos relatórios preliminares, que o Ministério Público, quando ia para parecer, eles devolviam um relatório chamado Contas Sujas, que nada mais mostrava assim quando você tinha doador que recebia algum benefício, ou que era muito doador de uma empresa, ou doador vinculado a um órgão público, e vinha o relatório Contas Sujas.
Sabe o que é isso, contas sujas? Não tinha nada de contas sujas. Não vi isso, não vi. Lá no Paraná, desculpa, eu não sei se é, mas lá na PRE do Paraná teve isso. O relatório contas sujas. No Rio de Janeiro eu não vi. Contas sujas, não. Não, lá no Rio eu posso mandar para vocês provar que o nosso vinha. Relatório contas sujas. Lá no Rio eu não cheguei a ver, confesso que eu não cheguei a ver. E os apontamentos eram esses. Não tinha nada de conta suja. Isso, exatamente. Mas escrever contas não com esse nome, era relatório contas sujas. O nome. Então me dava. Exatamente. Contas sujas. Então assim, ou até às vezes aposentados, enfim, aquele batimento. Não, daí a gente chegava e justificava, não tem irregularidade nenhuma, o cara ser beneficiário ou o cara ser vinculado a um ente público e doar. O órgão técnico falava realmente não está de irregular, investigue se for o caso e aprovava as contas. Só que vinha nas contas o relatório contas sujas, como se... Enfim, eu achei que vocês também tivessem tido essa situação, mas então foi da República de Curitiba, então. Tá bom. Foi isso, basicamente. O Nasser quer fazer uma colocação. Eu queria fazer duas colocações, uma lateral e uma acho que bastante relevante. Eu tive que dar uma saída para atender o telefone, eu não sei se por acaso isso foi tratado. É uma questão lateral, mas enfim, volta e meia aparece, não há um tratamento normativo para isso. É quando há um estorno de recursos para a conta de campanha depois da conta ter sido fechada. Eu já tive situação em que a gente contratou, junto ao Santander, um sistema de pagamento para pagar pessoal muito semelhante a pagamento de benefício social, em que você manda uma ordem de pagamento com a lista dos nomes e CPFs dos beneficiários, que eram os contratados da campanha, e o sujeito ia com documentos se identificar na boca do caixa para pegar o dinheiro dele, para evitar pagar em cheque, pessoal que não tem conta bancária, o cheque sai voando por aí, parar na mão, sabe-se lá de quem. Então isso obrigava o cabo eleitoral a ir pessoalmente pegar o dinheiro. Uma solução boa para evitar isso. Uma campanha grande de governador, tinha 3.000 contratados, e obviamente, como a gente não anunciou previamente que ia pagar dessa forma, devia ter muita sacanagem no meio de líderes comunitários locais que falaram, tem esses 20 contratos aqui de gente que vai trabalhar que nem sabiam que deviam ser laranja. Essas pessoas nunca souberam que estavam contratadas, portanto, obviamente, nunca foram ao banco pegar, e esses líderes comunitários não tinham como ir buscar, e esse dinheiro ficou lá. E a gente não sabia, porque saiu da conta corrente eleitoral e a gente declarou a despesa com essas pessoas. Pelo banco, 120 dias depois, não tendo ninguém sacado, volta o dinheiro para a tua conta. Isso em fevereiro do ano seguinte, quando o CNPJ já estava inativo, o banco reabriu, ponte própria, a conta corrente eleitoral num CNPJ que não existia mais e depositou R$190 mil e nos notificou, tem um dinheiro de vocês aí. E aí eles bateram quem eram as pessoas que não tinham pego, contas prestadas, estava tudo certo. A gente teve que fazer uma retificadora para tirar aqueles prestadores de serviço, o que passa uma péssima impressão de que você não sabe nem quem trabalhou na tua campanha, mas enfim, e voltar aquele dinheiro como sobra de campanha para o partido, sendo que o partido tinha assumido dívida de campanha. E aí você viola aquela regra de que eu não posso ter sobra de campanha se eu tive dívida, mas eu não sabia que eu ia ter sobra de campanha, enfim. Situações, claro, top, mas eu já tive algo parecido e agora com o Facebook. Com o Facebook. Isso é tipo ordem de pagamento? Ordem de pagamento. Tá. Com o Facebook agora, com as sobras de impulsionamento não usado, o Facebook quis estornar para as contas dos candidatos. E foi uma suadeira para convencer o Facebook a passar o dinheiro direto para as contas do partido de sobra de campanha. E aí fazer a retificadora para avisar que teve sobra de campanha que você nem sabia que teria. Talvez a gente pudesse bolar alguma solução legislativa para tratar da situação de recursos que retornam às contas ou a titularidade da campanha depois do encerramento da conta, para tratar disso com a normalidade de que isso vá direto para a conta do partido como sobra. Isso. Bom, no Facebook isso foi um caos. Isso foi um caos. Em São Paulo deu pau nas contas. Pau nas contas de todo mundo em São Paulo que fez isso. Muito tempo depois. Então, essa é uma questão, enfim, lateral que eu queria apontar. E uma questão principal, que aí, volto a dizer, eu não sei se isso foi tratado em algum momento que eu tive que sair, se foi, desculpa,
é com relação à regulamentação do uso dos recursos das mulheres. Porque basta ver a denúncia agora com relação ao ministro do Turismo, né? Esses acordos de, passa o dinheiro para a candidata a deputado estadual, mas o partido obriga ela a fazer uma dobrada com o deputado federal, e o deputado federal passa as contas para que ela pague. Ou então, despesa, chapa majoritária, candidato titular, candidata a vice. Pode a vice pagar todas as despesas da campanha? Não pode, ela também é membro da chapa. Não é, ela só pode arcar com até metade das contas da campanha, mas o dinheiro que recebeu está lá. Suplente de senadora, ela pode receber recursos e, se ela pagar a campanha, enfim, isso precisa urgente de um tratamento. A gente vai enfrentar isso no tribunal esse ano. Eu tenho segurança que, na ausência de normas, a leitura vai ser a mais rígida possível. Acho que os diretórios dos partidos vão ter gravíssimos problemas com as suas contas anuais relativas a 2018 por conta da despesa, da comprovação de que gastou pelo menos 30% dos valores com as mulheres. E falta um panorama legislativo com relação a isso para ter alguma clareza. Só completando que eu tive notícia de um caso, não sei se vocês... Enfim, às vezes até foi no grupo da Bradep, eu não estou lembrando. Mas de partidos que não deram autonomia nenhuma para essas mulheres que receberam. Então vamos lá, tem um percentual que vai caracterizar, sei lá, R$1.000. Não entrega R$1.000 para o candidato, entrega R$1.000 em santinhos, por exemplo, sem dar a menor autonomia para ela escolher como ela vai querer gastar esse dinheiro. Então acho que também seria um ponto interessante de pensar. Está anotado aqui, não tem nenhuma proposta nesse sentido, mas já vou passar para o GT. Alguém tem mais alguma consideração referente ao GT? Temos ainda 10 minutos dentro desse GT. Se alguém tiver mais alguma colocação, mais alguma sugestão, ideia, debate. Se não tiver, a gente pode encerrar, porque eu sei que tem gente que está com um horário de voo aí, né? Beleza? Então, pessoal, internauta, não tem? Não? Ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês.